lá no seu plano, através desses seus questionamentos, através daquela melancolia, daquela tristeza que ele acolhia, né? Aí começava a propor a descolonização dos países africanos. Né? Mas essa descolonização não funciona somente ele, né? São vários integrantes, mas ele é um dos influentes, ou é um dos mais influentes, né? Através das suas ideias e do seu descontentamento. Aqui a gente vai falar um pouquinho da sua juventude, né? A juventude dele foi marcada. A primeira instância era em Senegal. Começou os seus estudos no liceu que eu falei há pouco, e aí viaja para Senegal com 23 anos, viaja para Paris, em França, para estudar a física e química. Depois de chegando lá na França, interessou-se por outros cursos, ou seja, interessou-se pela história e pelas ciências sociais. Ele ia fazer química e física. Daí ele começou a interessar-se pela história das ciências sociais. E isso ele teve influência de alguns professores pesquisadores da França, de Paris. Na época que ele estava, era nos anos 1945, 1946. Na época a história estava vivendo a Guerra Fria. Né? Na época havia já a ciência já se desenvolvia, já havia tantos movimentos sociais que definiam várias causas, né? As ideologias políticas, ideologias raciais e as científicas. E ele, estando lá em França, não ficou de mais pesado, começou a fazer alguns cursos. Fez um curso de Frederic Coelho. E esses cursos, né, davam praticamente os ensinos humanísticos, ou seja, antropologia e ciências humanas no geral. E ele, através desses cursos, né, recebendo as informações, colocava essas informações na realidade africana. Pegava as informações lá da Europa, conforme os professores já falando, né, que na época, né, não se podia falar da África. A história da África até naquela época era toda ofuscada, não tinha como assim, a história ser revelada de uma forma íntegra. Então, havia uma limitação, havia discriminação da história. Pelo que nós ouvimos dizer também na filosofia, né? O Hegel diz que a África não tem passado. E esses questionamentos todos, né? Esses pensamentos definidos por então, filósofos europeus, o Hegel não ficava contentado, não ficava acomodado, tá? Não podia estar no senso mesmo dos filósofos e filósofos antropólogos, sociólogos que definiam essas histórias. Ele não se limitou e através da sua tese, né? Sua tese recusada de doutorado e ações, né, técnicas e cultura. Essa foi a sua primeira obra literária. E essa obra foi concluída de doutoramento. No caso, seria essa obra, né, fez o trabalho todo para a defesa do seu doutoramento, nos anos de 1964, que é o ano que ele queria defender a tese. Chegando na universidade, né, a tese, ou seja, a sua pesquisa foi recusada que seja definida pelo seu doutoramento. E ele, como não ficava contentado, ele estava convicto de que a ciência tem métodos. E ele andou fazendo pesquisas. Andou fazendo pesquisa aproximadamente por 22 anos. Essas pesquisas feitas no Egito Antigo, né? Pegando o Egito Antigo, tratando as questões raciais e as questões da civilização do Egito Antigo. No caso, ele define que o Egito Antigo tinha como o povo, os primeiros povos que viveram no Egito, né, eram negros. E o que ele faz esse renascimento desse pensamento? Porque na época, né, vários antropólogos, principalmente o francês, Champollion dizia que os antigos povos do Egito eram brancos. Então, na época, né, nos anos 1964, né, o mundo já estava vivendo um desenvolvimento tecnológico, um desenvolvimento humano, científico muito amplo. E ele não queria ficar assim, ouvindo o que as pessoas falavam sobre o Egito. E ele, sendo africano, então, com aquele sentimento do mundo, começou a andar no Egito. A sua maturidade praticamente
se destaca primeiro pela sua curiosidade e a sua curiosidade de que os países se libertem da época dos colonialistas, os europeus. Que ele fez, praticamente fez todos as suas pesquisas antes das independências. As independências africanas começaram praticamente no ano de 1960. Que a história diz que em 1960 as Nações Unidas deram neste ano que é o ano africano, que equivale a aproximadamente 17 países africanos tiveram a conquistar as suas independências. Na sua atividade também se destaca a criação do primeiro laboratório de carboné. Esse laboratório, esse primeiro laboratório criado na África Ocidental. A África Ocidental é na parte onde estão os países Ghana, Senegal, Guiné-Bissau, Mali, Marrocos e tantos outros países. E esse laboratório ele criou através das pesquisas que ele mandou fazer pelo Egito. Os 22 anos que ele passou fazendo pesquisas no Egito Antigo, ia fazer as pesquisas no ramo arqueológico, escavando as terras, pegando as fósseis, levando no laboratório, confirmando através do carbono 14, atestava que as populações antigas, a cultura egípcia e a cultura da África Ocidental. Então ele fez uma mistura, pegava a realidade do Egito, levava aí na outra parte da África Ocidental. Muito bem. Ele começou a fazer, intensificou as suas pesquisas e o seu estudo racional no caso dessa questão da inteligência, algumas bases de superioridade da inteligência. Isso aí era uma utopia, Está aí aqui no laboratório de Química e Física, onde ele vai as pesquisas arqueológicas que ele fazia lá no Antigo Egito. Era um pouco a civilização antiga do Egito era não. E através dessas suas ideias, depois da recusa dos seus doutoramentos, de vários intelectuais europeus, começaram a dizer, não, mas não pode ser assim. O Egito, alguns diziam que o Egito não faz parte da África. Europeus, as etnias do Egito faziam parte do Medio Oriente. Mas não, ele afirmava que não, o Egito faz parte da África desde sempre e até agora o Egito faz parte da África. Os povos do Egito, a sua cultura não está fora do continente africano. Pelo que nós vimos, o Sekanta Diop levava as informações depois de estudar o povo todo egípcio, a cultura egípcia, e ele estudou também os estudos hieróglifos, da escrita antiga do Egito. Ele estudou primeiro a língua, para ter facilidade de fazer as suas pesquisas, e pegava aquelas pesquisas de informações relacionadas com os conflitos da Ocidental. E ele afirmava que a cultura, a cultura do Egito Antigo não era diferente da atual, da época dos povos da África subsaariana. A África subsaariana seria a parte depois do deserto do Saara, a base, onde estão os países Angola, Farisou, que a cultura isso não foge muito da cultura antiga do Egito. E chegando a como político, se destaca o movimento do Rassemblement National Démocratique, que é a União Democrática Nacional. Esse movimento fundou-se na França, na época quando ele estudava. Ele encarregou-se como líder deste movimento.
movimento que protestava alguns assuntos lá na França, dentro da França. Os assuntos não eram só assuntos negros, mas sim assuntos franceses, aqueles assuntos que não eram assim, tão coerentes, né? E aí ele encarregou-se, anos depois, renunciou, saiu nesta organização. Mas depois disso, quando ele regressa para Senegal, né, no ano de 1976, com o mesmo nome, fundou esse partido. Né? Para além de ser um cientista, né, intelectual, também foi político. E nesse partido político, né, ele defendia a democracia e o federalismo do governo dos povos africanos. No caso, a democracia dentro do Senegal. Pelas pesquisas que eu fiz, né, que esse cara aí foi um dos influenciadores da democracia do Senegal. Até agora, o Senegal é um dos países que deixa uma democracia mais representativa do continente africano e da África Ocidental. E tudo foi por causa dele, né, que ele implementou isso, começou a discutir de que o Senegal devia ter um território federativo que é o Brasil, né? Constituído por estados independentes, mas que tem a sua união na União Federal, que seria a Brasília, né? O Distrito Federal. E essas suas ideias, né, foram transportadas para OA. OA é a Organização da União Africana. A Organização da Unidade Africana. No ano de 1900.